Lutou a vida inteira, até porque tem alguns que, pelo contexto de vida que vieram, de onde veio, porque veio, pela personalidade, parece que é mais fácil, para outros é mais difícil. Mas no dia do juízo, Deus vai considerar tudo isso. Ele vai considerar tudo isso. Entendeu? E vai olhar na hora do julgamento, vai ser, olha, mas você parece que produziu até mais ou menos aqui tudo, mas olha, você tinha um pai que era crente, que te ensinou direitinho, você tinha isso, ação financeira boa, você tinha uma personalidade fácil, né, de coisa, tudo, entendeu? Te deu um dom, porque é um dom, isso aí ter uma personalidade boa, é um dom de Deus. Te tinha um dom, te deu esse dom de ter calma, de ter coisa, mesmo assim só produziu isso, ó. Aquele outro ali, a vida dele era mais difícil, produziu quase igual a você. Mudou quase tanto igual a você. Um exemplo bem claro é o exemplo da viúva, que deu 2 moedinhas. Né? Ele falou que... Como que Deus julga, viu? Prestou atenção? Né? Então, deu 2 moedinhas, deu mais do que todo mundo. Deu mais, não significa que ela deu mais. Significa que aquilo ali para ela custou mais, foi mais difícil para ela. Entendeu? Né? Então, tem coisas que para nós é difícil. E esse tal do domínio próprio, que é uma coisa muito importante para o cristão, né? Ter o domínio próprio, né? É muito importante, é o tal do que é mais difícil. Difícil, aprender a se controlar, aprender a, né, falar a verdade no momento certo, na hora certa, entender o momento de ficar calado, entender o momento de aceitar, de tomar a cruz, né? Na outra igreja a gente usava muito essa expressão, tomar a cruz. Tomar a cruz significa, né? Eu não estou gostando muito disso aqui, mas, né? Jesus também não estava gostando muito de ir para a cruz. Ele falou, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E ficar de boa, e pensar que, né? A gente veio para a igreja para mudar de vida, para servir os outros e não para ser servido. Né? Isso é muito importante a gente entender isso. Nós viemos para a igreja para mudar de vida e para servir os outros, e não para ser servido. Né? Então, se a gente bobear, a gente acaba, né, a mesma coisa que a gente faz na casa da gente, que a gente faz num lugar que a gente vai, a gente acaba querendo fazer a nossa vontade. Né? Tipo, a pessoa, tem gente que escolhe a igreja, né? O que ele escolhe uma igreja? Como é que ele faz para escolher a igreja? Vou ficar nessa daqui. Né? Ficar nessa daqui porque a música é bonita, tem guitarra, o cara dá uns floreios lá na guitarra, tem umas danças aí, tem umas coisas, entendeu? Então ele escolhe só pelo que ele gosta, entendeu? Então, pastor, a gente tem que escolher a igreja para ir pelo que a gente não gosta? Não é isso. Mas eu digo assim, embora tenha muitas coisas que você possa não gostar, mas eu falei, não, mas a palavra, que é o mais importante, ela ali é pregada verdadeira, então eu vou ali. Né? A minha vontade, aquela outra lá para mim seria melhor. Ela faz tudo que eu gosto, é tudo do jeito que eu gosto lá, só que a palavra não é muito boa. Quando a gente encontra algo que a gente gosta, que é bom, que é correto, tudo bem, melhor ainda. Mas o problema é muitas vezes a gente abrir mão da verdade para pegar coisas que a gente gosta, para ficar com o que a gente gosta. Esse é o perigo. Né? Vamos ler aqui mais um texto, Eclesiastes 7, 16, 18. Interessante esse texto. Com certeza muitos aqui vão pensar, a hora que eu ler esse texto, muitos não, porque os irmãos aqui já conhecem bastante, mas um ou outro aqui vai pensar, né? Pastor, mas o senhor tem certeza que não é melhor dar uma conferida aí para ver se isso está na Bíblia mesmo? Tem isso aí escrito na Bíblia mesmo? Né? Tem isso escrito na Bíblia? Olha, Eclesiastes 7, 16 a 18. Não seja justo demais, nem sábio demais, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejas ímpio demais, nem seja tolo, porque morrerias antes do tempo. Bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo. Né? Se você for ler só esse texto, sem conhecer o restante da Bíblia e tal, pode até dar um pensamento de que você não precisa ser tão santo, que precisa fazer as coisas tão corretas assim, mas é isso mesmo que ele está querendo dizer aqui, né?
Mas nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que tem dezenas e dezenas, dezenas de textos, né, que dizem ao contrário, né, que dizem que, né, a gente tem que ser santo. Nosso Deus é santo, quanto mais santo, melhor, né? Quanto mais correto, melhor. Né? Nós sabemos que é isso que a Bíblia diz. Então vamos procurar entender o que ele está querendo dizer aqui. Né? O que ele está querendo dizer com esse negócio não ser justo demais. Bom, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para dar uma explicaçãozinha rápida aqui. O que ele está querendo dizer para não ser justo demais, não ser sábio demais? Bom, não ser sábio demais é que muitas vezes as pessoas querem sempre ser acham que sabe mais do que os outros. Isso aqui está mais fácil, né? Esse negócio de cuidado, sempre achar que é você que sabe mais do que todo mundo, entendeu? Até porque, de uma maneira geral, presume-se aqui que quem sabe mais sou eu. Deveria ser o normal, pelo menos. Eu, pastor, estou aqui para ensinar porque eu sei mais, tenho mais experiência, tal, papapá. Mas em algumas coisas, mas eu não sei mais que os irmãos em tudo, em qualquer área. Né? Por exemplo, eu sei mais que o Cristian para dirigir o caminhão, aquele caminhão trucado, aquele caminhão bitrem. Não, né, Cristian? Entendeu? Ele dirige o bitrem. Foi um negócio difícil dirigir um trem daquele, cara. Que você puxa a direção para cá, um lado da carroceria vai para um lado, outro lado vai para o outro, né? Gente do céu. Entendeu? Então, por mais que você seja sábio, sempre vai... Primeiro que, por mais que você seja sábio, sempre pode parecer um mais sábio que você. Mas, às vezes, não necessariamente ele seja mais sábio que você em tudo, mas naquele assunto, talvez ele sabe mais, tem mais experiência, né? E tem gente que acha que sabe mais que tudo em todas as áreas. Acha que sabe mais que todo mundo. Tudo, sempre é ele que está certo, a decisão dele que vale. Entendeu? Tem ou não tem? Tem. Né? Tem. Então, eu creio que aqui o que está querendo dizer, não seja sábio é isso, mas não seja justo demais, não seja... Né, eu creio que eu expliquei a semana passada, porque tudo tem que vir na sequência, né? Às vezes, é isso que eu falo, às vezes a pessoa que não pode vir sempre, dificulta um pouquinho a compreensão, porque eu ministro aqui meio na sequência. Né? O da semana passada tem a ver com isso aqui, não ser justo demais, não ser, né, querer ser perfeito demais. Mas tem aquela outra questão também, do perfeccionismo. Né? Perfeccionismo. A pessoa, ela quer ser certinha demais, exageradamente certa. Pastor, mas é errado isso? É. Porque todas as pessoas que querem ser exageradamente certas, geralmente são as pessoas que mais erram e são pessoas difíceis de conviver. E são as pessoas que mais erram. Entendeu? Porque, sabe, ela não aceita. Os fariseus. É os fariseus. Quer dizer, você bota uma carga, né, a pessoa que ela é muito perfeccionista, muito exageradamente, querendo fazer as coisas certas exageradamente, ela sempre coloca a lei, ela sempre aumenta um pouquinho a lei. Entendeu? A lei diz que tem que andar 10 quilômetros, ela bota 11. Entendeu? Então... essas pessoas que são muito perfeccionistas, que querem fazer muito certinho, são as que mais erram, e são pessoas difíceis de conviver. Né? Então, é uma coisa que... É isso que o texto aqui... Depois eu vou explicar até um pouquinho melhor isso aqui. Mas vamos lá, vamos para frente. Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado. Vamos ler mais um texto aqui, Eclesiastes 3, 1 a 8. Tudo tem ocasião certa. E há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Olha,
Vamos lá, continuando a leitura. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de buscar, tempo de perder. Tem gente que não aceita perder. Se ele perder, ou perder numa discussão, ou perder um celular, ou perder alguma coisa, ele não aceita, ele fica revoltado com uma coisa. Irmão, faz parte da vida. Faz parte da vida. São coisas que faz parte da vida. Você perdeu? Quero te dar uma boa notícia. Não vai ser a última coisa que você perdeu. Logo daqui a uns tempos você vai perder mais alguma coisa. Talvez outro celular, se não for o celular, vai ser o relógio, vai ser uma outra coisa, ou a Bíblia, você vai perder. Faz parte da vida. Né? Mas a pessoa que não aceita de jeito nenhum. Né? Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Né? Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, esse tempo de odiar aqui, que é... Né? Tem tempo de odiar, irmãos? Tem. Ai, como tem. Né? Uma certa vez eu ouvi um irmãozinho novo na igreja, né? E ele subiu. Esse lugar que eles dão oportunidades, né? Eles dão oportunidade, o irmãozinho foi lá e leu esse texto aqui. Né? Ele leu e fez uma pregaçãozinha lá e ele falou assim... Eu nunca esqueço. Tem umas coisas tão bizarras que a gente não esquece, né? Porque é bem bizarro isso aqui. Né? E ele chegou e falou, e ele pregou com uma firmeza danada, né? E eu não tinha o controle ali, não era eu o pastor do local ali na hora ali, que tal. E, se eu fosse pastor do local na hora, eu subia lá e falava, ó, irmãos, isso aqui está errado. Porque é tão grave, é tão coisa que, né, o irmão está aprendendo e tal, né? Que se é um obreiro, uma coisa, aí fica meio difícil para subir. Mas é um irmãozinho novo, não tem, né? Tá, coisa não sei. Não deixaria ele pregar, porque ficou. Aquela palavra ficou, a igreja foi embora. De repente, tem muitos novos ali, bastante gente na igreja pode pensar que aquilo ali é verdade. É uma coisa tão grave, né? Porque ele pregou, ele falou assim, olha, tem tempo de amar os irmãos e tem tempo de odiar os irmãos, entendeu? Né? Né? E o texto aqui... Não é amar os irmãos ou odiar os irmãos. Não existe tempo de odiar os irmãos. Não existe. Entendeu? Então, a gente tem que amar os irmãos. Sempre. Agora, o que precisamos entender é que amar o irmão não significa concordar com ele sempre. E não significa ter a mesma confiança que eu tenho com esse irmão com aquele outro. Tem irmão que você convive há mais tempo, o irmão é mais firme na igreja e você tem mais confiança nele do que no outro. Isso é uma coisa totalmente normal. Quem falar diferente disso está mentindo, entendeu? Né? Porque não é assim que funciona. Aqui não é uma fábrica de automóvel que sai todos iguaizinhos. Aqui cada um é cada um, as pessoas são diferentes, uns são mais maduros, estão mais tempo na igreja, um você já convive com ele há 10 anos, o outro você conheceu faz um mês. O outro é homem, como a gente é homem, a gente tem mais liberdade, a irmã, a gente tem a liberdade, mas tem também um limite ali, um respeito que cabe ao sexo feminino, que a gente tem que ter. Você viu que tudo não é uma produção igual, né? Então, tem aquelas pessoas que têm mais confiança, têm talvez mais afinidade, não tem pecado nenhum nisso, não é errado, é assim que funciona. Tem irmãos que você fala assim, não, mas tem mais afinidade com um do que com o outro, ele entra em crise, ele fala, não é possível, eu não vou mais naquela igreja. Eu fui 2 vezes lá, e ele falou para mim que tem mais afinidade com o Ricardo do que comigo. Deus, mas eu conheço o Ricardo há 10 anos, chegou Cristo 2 vezes na igreja, te conheço a 2ª vez, você quer que eu tenha afinidade com você igual eu tenho? Não é possível isso, gente. Né? Mas por causa daquela interpretação de que Deus não faz acepção de pessoas, né? As pessoas distorcem tudo. Deus não faz acepção de pessoas, tá lá o versículo, mas o texto lá, o contexto lá, ele não faz acepção de pessoa que pecou, vai para o inferno. Você pode ser João, seu João, pecou, inferno. Pedro, pecou, para o inferno. Zé, pecou, para o inferno. Ele não faz acepção, é nesse sentido o contexto lá. Entendeu? Pecou, vai para o inferno. Se converteu, vai para o céu. O sentido é esse, né? Então, mas vamos lá, vamos. Pois o texto aí, você conseguiu colocar mudar ali? O próximo. Vê se você consegue aí, né?
Então, esse é um dos motivos. Os motivos são todos, né? Os motivos são todos. Mas esse é um dos principais motivos que não tem sabido nessa terra, não tem bom nessa terra. Todos nós precisamos depender de Deus. Porque eu vejo, por exemplo, eu estou há 30 anos aconselhando pessoas. Né? E aí, a pessoa, pastor, eu queria me dar um conselho aqui. Pois não, vamos lá, vai lá o sabidão, 30 anos de experiência. Irmão, a pessoa está com um problema que às vezes é ímpar, é diferente, não tem nada a ver. Nunca tive uma pergunta daquela, nunca tive uma situação daquela, entendeu? Sabe? Aí você se sente como um pastor iniciante ali. Né? Aí é só Deus para dar graça. Né? É só Deus. E é lógico que a experiência de vida tem o seu valor, não estou dizendo que não tem. A Bíblia, inclusive, diz que, né, é para buscar o conselho dos anciãos. É porque os anciãos têm mais experiência e sabem mais. Mas não significa que sabe tudo. Não significa que já não depende mais de Deus. É Tito 3, 10 e 11. Depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões passa a evitá-lo. Você também... Você deve perguntar agora também, mas tem certeza que esse versículo está na Bíblia? Tem certeza que está escrito isso na Bíblia? Tem algumas coisas que é lido pouco, né? Mas e muitas vezes são as coisas que são mais importantes, né? E acabam, né, deixando um vácuo, deixando um espaço vazio ali que você acaba não entendendo. Então veja bem. Agora, eu vou ler um outro texto aqui, parecido com esse daí, também, ó. Provérbios 9, 8 e 9. Não repreendas o zombador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Instrui o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Né? Porque tem pessoas que você vai ensinar ela, mas ela já tem a sua posição formada. E o que você vai fazer? Não vai mudar em nada. Ela tem a sua posição, ela já decidiu acreditar no que é nisso, naquilo, ela tem a sua posição formada, e se você ficar discutindo, vira uma coisa que você vai arrumar inimigo, a pessoa que vai acabar passar a te odiar. Né? Então o que acontece? Tem situações que é o seguinte, a gente precisa ter a sabedoria, não é o momento. Eu não desisto de ninguém. Jamais, em hipótese alguma. Em hipótese alguma, eu não desisto de ninguém. Né? Mas tem pessoas que eu tenho que pegar mais leve. Esperar, olha, não é o momento. Isso aí não dá para repreender. Por enquanto, mais para frente, quem sabe. Né? Então, é o tempo de falar, é o tempo de ficar calado. Agora, né, tempo de odiar e tempo de desistir da pessoa, só se a pessoa desistir de mim. Se ela desistir totalmente de mim, aí não é eu que estou desistindo dela. Aí é ela que está desistindo de mim. Né? Aí não tem jeito. Porque um bom pastor, um bom crente, não deveria desistir das pessoas jamais. 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 Não, esse aí é meio complicado, esse aí é mais difícil, vamos trabalhar com esse aqui que é mais fácil. Né? Não. Agora, se alguém está colocando a igreja em risco, aí sim, aí já é um caso mais sério. Aí, se o meu braço estiver me colocando meu corpo em risco, o médico, eu prefiro que tire o braço para salvar o resto do corpo. Né? Então, aí sim, que aí já é uma coisa rara, muito, muito, muito raro de acontecer. Né? Alguém está colocando a igreja em risco, precisa ser resolvido o problema de maneira mais séria, mais enérgica. Né? Mas aí é uma coisa que, né, é muito raro de acontecer, é muito raro. Não é normal, não é muito comum, né? Então, eu me lembro bem, isso aqui é muito comum, mas assim, eu me lembro de uma pessoa que era mais exagerada nisso, né? Irmãos, a irmã era complicada. A irmã era complicada. Ela usava uma expressão, né, que ficou assim, na minha mente, fica batendo assim, sabe? Entendeu? Eu falo mesmo, eu sou sincera, né? Meus irmãos, mas a irmã ela era descontrolada, né? Ela era
Sabe, essa pessoa que não tem domínio próprio, descontrolada, nervosa, ignorante, brigava com todo mundo, mas ela achava que ela era a pessoa mais santa da igreja, mais sincera, não, porque eu sou tudo falso, eu sou sincera. É lógico que numa maneira assim tão exagerada, lógico que não cabe com ninguém que está aqui, né? Mas a gente dá a ilustração de maneira exagerada para você entender que, lógico, não nesse nível, mas de repente você pode ter um pouquinho disso também, né? Porque até esses dias eu estava conversando com uma irmã, fui fazer uma visitinha em uma irmã, aí falando isso não veio hoje, né? Bem novinha na igreja, bem gente boa mesmo, estava aí ontem no chá, na reunião das mulheres, bem gente boa mesmo. Né? E ela, até gostei, que eu acho que ela entendeu no contexto que ela falou ali, eu entendi que ela entendeu a coisa. Ela falou assim, não, é que eu estava falando para o meu marido, que às vezes o pastor fala umas coisas lá, que às vezes não é muito para a gente, não é tudo para você, às vezes é para o outro, você tem que entender, né? Né? Tipo, o pastor falou que você tem que vir 3 dias por semana na igreja, tem que participar de tudo. Ele falou lá, mas não foi para nós, porque nós já conversamos com ele, que a gente, por enquanto, está podendo ir só uma vez. Né? Então, você entende? Então, você não precisa ficar. Né? Ele está falando porque faz parte da pregação, faz parte, o negócio é o certo, é esse mesmo, mas não é para nós. Isso aqui, ele não está tentando apertar nós. Nós já até conversamos no particular, explicamos para ele que dá para mim. Você entendeu? Então, tem coisa que só que aí é perigoso isso, porque a gente tem que tomar cuidado. Tipo, tudo, nada é para mim, tudo é para o outro, sabe? Então esse é um perigo. Então aqui é uma linha bem fina. No contexto que ela falou, achei que ela entendeu e ela está certinha. Mas isso é um negócio perigoso. Porque senão você começa, tudo que é coisa ruim é para o outro. Né? Ah, você... aqui não tem esse negócio, né? Mas naquela profecia dos pentecostais, você é linda, maravilhosa, é comigo. Entendeu? Ah, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não é comigo, é com o outro. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Acho que né, nada é com a gente, as coisas ruins, nada é com a gente. Tem que tomar cuidado com isso. Mas é verdade que tem coisa que o pastor fala ali, então vamos resumir aqui. Então, num certo sentido, a palavra que o pastor está pregando, ela é para todos. Mas você precisa entender que tem coisa que ela é mais específica para você, e tem coisa que ela é mais específica para o outro ali. Até mesmo porque, citando um exemplo, eu estou falando do casamento. Gente, tem gente aqui que é jovem e não casou ainda. Não é, a palavra não é para o jovem? Lógico que é. É para ele também. Mas ela é mais específica para quem é casado, mas é para ele também, porque um dia ele vai casar, ele vai aprendendo já, verdade não é? Gostou do exemplo? Entendeu? Então, na verdade é para todo mundo. A palavra é para todo mundo, mas tem algumas coisas que é mais específico para você. Eu estou falando de finança, você não sabe administrar direito seu dinheiro, mas você é um cara que administra bem o dinheiro, está super bem estabilizado sua finança, entendeu? Fica de olho ali que você acaba aprendendo mais alguma coisinha e tal, mas a palavra especificamente está sendo mais para outro, de repente. Mas lembre-se que toda a palavra é para todos nós, é para todos. Né? Talvez alguns assuntos são mais específicos, né? Para a mulher sábia edifica a sua casa, para você, homem. Até isso ainda vale alguma coisa para você. Apesar de você ser homem, mas entender o que é a sabedoria de uma mulher. Mas é lógico que é uma palavra mais específica para a mulher, né? Então, irmãos, falar o certo na hora errada pode ser um estrago, né? Então, deixar de falar a verdade, assim, dizer, falar o contrário da verdade é uma coisa que é uma exceção das exceções mesmo, né? É uma exceção, a regra é fale a verdade. Agora, omitir, deixar de falar, omitir não é exceção não, irmãos. Omitir não é exceção. Isso aí, se você for saindo falando tudo que você acha certo, tudo que é verdade, até porque tem aquela questão, né? Quando eu falo a verdade, eu estou falando o que eu acho que é verdade. No fundo, eu não estou falando a verdade. Só tem uma pessoa que fala a verdade. E o nome dele é Jesus Cristo. É Deus. Entendeu? Eu falo o que eu acho, que eu creio que é a verdade. Mas pode ser que não seja. Eu creio firmemente que é a verdade. Irmãos, tem coisa
que você só aprende. Tem hora que eu estou assistindo futebol e eu falo assim, eu estou vendo aquele negócio está errado. Eu falo, mas tem um técnico ali, tem agora não é mais igual antigamente que tinha um técnico só, agora tem dois, tem um auxiliar técnico, tem mais. E será se ninguém vê que tem que falar para aquele menino que está errado, né? Eu ficava mais revoltado. Depois eu comecei a pensar, falei, olha gente, eu nunca estive lá no campo, eu nunca fui jogador profissional, de repente quem está errado sou eu. Se ninguém vê lá é porque é eles que estão certos. De repente quem está errado sou eu. Tem coisa que você tem certeza que está certo, entendeu? Mas depois você vai ver que não está, né? Você tá errado, entendeu? Então, não é assim fácil, né? Porque a gente tem o que a gente crê que é o certo como uma verdade absoluta. E a verdade absoluta, a única verdade absoluta que tem na face da terra é só a Bíblia. Né? Eu acho que aquele negócio está certo, eu creio que está certo, mas será? Tem coisa que a gente tem tanta certeza. E quando você vive o negócio, aí você entende. Quando eu não era pastor, eu achava tanta coisa errada, eu falava, quando eu for pastor, eu vou fazer diferente. Entendeu? Irmãos, 10%, 20% do que eu via de errado. Aí eu não estou falando da pregação. A pregação melhorou muito, a gente prega, eu creio da teologia aqui é muito boa, eu creio que Deus deu graça, fez um milagre na minha vida, a vida do Rodrigo, a gente prega dos outros pastores que dá a resgatar, a palavra aqui não se compara ao que era pregado lá, aqui entendeu? É outra coisa, é muito melhor, mas é muito melhor. Eu estou falando de coisas, do andamento da igreja. Irmão, depois que eu virei pastor, eu consegui realmente uns 20% mudar. O resto não consegui. É tudo a mesma coisa, não tem como. É difícil, o negócio não funciona assim. Entendeu? Se você quiser fazer muito certinho, perfeccionismo, eu arrumo briga com todo mundo. Tem algumas coisas que sim, não tem como. É um equilíbrio. Não dá para você querer ser muito certinho e aí você arruma briga com tudo. E também você não pode deixar tudo do jeito que quer, porque senão aí também acaba a igreja. Aí também não funciona. Aí não é igreja. Aí é um amontoado de gente que não serve para nada. Entendeu? Então tem que ter o equilíbrio também. Só depois que eu virei pastor que eu fui ver. Entendeu? Só depois que eu virei pastor. Eu estava na igreja lá, não, mas essa torneira está pingando. Depois que eu for pastor não vai acontecer isso na minha igreja, torneira pingando. Essa torneira aqui está mole. Depois que acontecer isso, não vai. Acontece tudo, irmão. Acontece tudo, do mesmo jeito. É tudo do mesmo jeito. E se você for botar essas coisinhas, né, não dá certo. Você vai arrumar briga, não dá certo. Né? As coisas, parece que em casa, as coisas que não tem a guerra espiritual, parece que é mais fácil. Onde tem uma guerra espiritual, as coisas parece que é mais difícil. Lembra que eu falei que parece que para mim as coisas é mais difícil? Né? Parece que é mais difícil, mas no final sempre dá certo para mim, mas no final sempre dá certo. Por isso que tem a frase, no final dá tudo certinho. No final dá tudo certinho. Então, falar o certo na hora errada, falar o certo da maneira errada, né? Às vezes falar o certo com um tom de voz meio alto. Se a pessoa for gente boa, ela já conhece o tom de voz seu, ela já aceita. Mas se ela for meio carne de pescoço, e ela não quer aceitar a repreensão, ela usa isso como brecha. Não, mas você também está errado, o senhor está falando alto comigo. Entendeu? Ela usa isso como brecha. Para quebrar as pernas da gente, para poder dizer que ela não está errada, não. Entendeu? Você conhece aquela história? Você acusa o erro do outro para encobrir o seu erro. Então, a gente, muitas vezes, né, dá brecha. Então, muitas vezes eu falo, puxa, aqui eu não errei, mas eu dei brecha. Né? Eu dei brecha. Então, não chega a ser um erro, não chega a ser um pecado. Você não fez nada assim propriamente errado, mas você podia ter tido um pouquinho mais de sabedoria ali, você deu brecha, né? Então, falar o certo com a motivação errada. Irmãos, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, entendeu? E quando a gente está desesperado para defender uma ideia e querendo que a nossa ideia prevaleça, a gente faz qualquer coisa, a gente mente, a gente faz qualquer coisa para defender a nossa ideia. A gente mente. Crente firme, nascido de novo, mente. E principalmente quando ele está acuado,
que ele está precisando defender uma ideia, né? Então, irmãos, é terrível. É terrível. O que crente não faz, nascido de novo, é permanecer no pecado. Permanecer na prática, entendeu? Mas na hora ali, você está com raiva, ou que você está... Nossa, né? O crente faz tudo o que tem de errado, ele faz. Tudo que o mundo faz, ele faz também. Na hora que ele está... Tudo não, que o crente não vai, né, sair lá para o mundo fazendo aquelas coiseiras que a gente fazia antigamente, né? Então, eu já li o texto aqui, né? Repreender quem não quer mudar. Você só vai arrumar confusão. Diz para repreender o sábio, ele vai ficar mais sábio. Se repreender quem não quer mudar, ele vai ficar pior. Tem verdades que não devem ser faladas. Jamais. Jamais. Jamais é tempo demais, mas eu creio que tem algumas que tem. Eu creio que você vai entender isso. E tem aquela situação também que você, às vezes, o líder do PG, o pastor, repreende e a pessoa fala assim, quem é você para me repreender? Né? Já aconteceu isso, bastante tempo que não aconteceu. Irmãos, aqui é gente boa. Eu falo sempre de verdade, de coração. Tem problema? Tem. Mas as igrejas, outras igrejas que eu dirigi antes da Resgatar, tinha mais. Era mais problema. As pessoas não tinham a metade da maturidade que tem esse povo daqui, né? Mas não foi uma vez só não, que a pessoa falou assim, quem é você para me repreender? Eu falei, eu pensei que era seu pastor. Eu não sou seu pastor? Mas, entendeu? Eu pensei que era o seu pastor. Não sou mais. Você não está mais. Entendeu? Então, é uma situação, né? Agora, quero explicar bem isso aqui, irmãos. Às vezes eu falando isso, dá a impressão que o pastor fica repreendendo todo mundo o tempo todo. Irmãos, 90% dos irmãos, 90% não sei, vai, 70%, 80% vai, passa aqui a vida inteira e nunca precisa de chamar atenção, uma apreensão assim, específica, entendeu? Já na palavra aqui, você já vai sendo repreendido na palavra, mas depende da situação, depende da personalidade da pessoa, depende da situação. Muitas vezes, se não tiver uma conversa específica, não tem jeito. Por exemplo, o casamento. E eu não estou falando de casal, carne e pescoço, não. Estou falando de gente boa, gente firme na igreja, entendeu? Depara com uma situação. O cara, ele acha que ele está certo. Ele fala, não, a Bíblia diz que eu sou cabeça, o pastor falou lá que eu sou cabeça. Se eu abrir mão disso aqui, eu estou pecando, porque Deus falou que eu sou cabeça. E o pastor também falou, e se eu abrir mão disso aqui, aí ele acha que ele está pecando se ele ceder. Né? Mas a mulher também acha que ela está certa, e ela acha que se ela ceder também, ela está até pecando também. Porque está escrito isso na Bíblia. Você acha que não tem situação assim? Né? E aí? Irmão, não se soluciona. Se não tiver o pastor para ir ali e aconselhar, e resolver a questão, explicar o que está acontecendo, não se resolve nunca. Um acha que está certo, outro também acha que está certo. Né? Porque tem coisas que você acha que está certo, mas você sente que dá para ceder. Mas tem coisas que você fala, não, mas eu estou certo. Né? Uma coisa assim que a Bíblia fala muito de perseverança. Mas a Bíblia fala muito também de teimosia. Né? Teimosia. E são duas coisas. Puxa vida, como que pode, né? Parece que são duas coisas que é tão diferente, mas ao mesmo tempo é muito parecida. Porque muitas vezes as consequências são diferentes, o estrago é terrível, né? Mas a entender essas duas coisas é difícil, porque muitas vezes são parecidas. Muitas vezes a pessoa, não, mas a Bíblia diz que tem que perseverar, e eu estou perseverando, mas não tem nada de perseverança ali, é pura teimosia. Pura teimosia. Né? Então tem que tomar cuidado se a gente está perseverando ou se a gente tem teimosia. Entendeu? Porque como é que é a teimosia? A diferença da teimosia. A perseverança é quando você está perseverando, você está insistindo, mas com a motivação certa. Entendeu? Com a motivação certa, com a certeza de que aquilo ali é a vontade de Deus, que aquilo ali é correto,
Entendeu? Então aí isso chama de perseverança. Mas muitas vezes o que você está fazendo não está tão certo, não está tão correto, e pior, você ainda tem as motivações erradas. E aí não tem nada com perseverança, aí é pura teimosia. Né? E a perseverança é algo maravilhoso, e a teimosia é terrível. Terrível. Né? E quem é teimoso aqui? Só um! Todos nós somos teimosos ao extremo, todos nós, não existe nenhum aqui que não é teimoso. E isso que eu acabei de falar, que são tudo crente firme, que são a igreja bacana. Quanto mais aquelas igrejas mais perversas, e quanto mais o pessoal do mundo, então. Aí que piorou mais ainda. É igual a história, né? Quem é humilde aqui? Teve um lá no meio que levantou a mão. Eu aqui. Né? Fala aí. Ah, esse aí não é esse aí. Os outros também são soberbos, é que esse aí é mais. Esse aí é mais do que os outros, né? Então, irmãos, ó, o domínio próprio. O domínio próprio. Vocês me veem sempre alegre, né? É ou não é? Muito raro, acho que quando eu estou doente, né? Muito raro assim, a pessoa fala, ô, o pai está meio quieto hoje, né? Mas eu estou sempre alegre, eu estou sempre feliz. Mas você acha que a realidade é essa mesmo? Você acha que é assim que funciona? Eu não vou dizer que eu não estou feliz. Estou sempre feliz, sim, porque a questão de eu saber que... Mas a felicidade no sentido de parece que o pastor não tem problema, está tudo certo, né? Aí não é bem assim. Eu estou sempre feliz mesmo, porque só de você ser salvo do inferno já é motivo para você estar sempre feliz mesmo, você não tenha dúvida disso. Mas a questão é a seguinte, pastor, ele é a pessoa que tem mais problema do que os outros, né? Porque as pessoas pensam, o pastor, ele é pastor e tal, ele não tem problema. Não. Você tem problema no seu trabalho, você tem com a família, você tem coisa, mas eu tenho com um monte de gente, né, que a gente se preocupa com eles, né? Uma pessoa está mal ali, né? Acontece uma desgraça com o irmão da igreja, não durmo direito, irmão. Entendeu? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não são poucas as vezes que eu cheguei no púlpito para pregar, nesse aqui, nas outras igrejas que eu ia, não são poucas, são muitas as vezes. Assim que eu estou ali, irmãos, e falo assim, Deus, se vai sair alguma coisa hoje, eu não sei. Mas tenha misericórdia de mim. Entendeu? Porque eu estou tão mal que eu falo, puxa vida, não é que aquele outro dia eu não precisava do Senhor, é que hoje eu estou precisando mais. Entendeu? A minha oração é essa. Estou tão mal e os irmãos nem percebem. Né? Isso é domínio próprio. Não estou querendo dizer que eu agora tenho esse domínio maravilhoso. Eu tenho minhas coisas. Mas em algumas coisas acho que é a graça de Deus. Porque você já pensou se eu chegasse aqui, o assunto aqui é a sinceridade, é falar a verdade, momento, tal, pá. Certo? Esse é o contexto. É o que está preparado a palavra aqui já desde um bom tempo. Não é indireta para ninguém, não. É o assunto aqui. Né? Se eu chegasse aqui na igreja e fosse sincero nesse dia, você acha que essa igreja ainda existiria? Ela não existiria mais. Porque na primeira vez que eu fizer isso, for sincero, alguns vão ficar meio preocupados, outros vão falar, nossa, pastor bacana, hein? Ele é sincero, ele, né? Não tem vergonha de também falar que também tem defeito igual a nós. Né? Sincero, primeiro dia. Na segunda vez, vai começar a causar uma preocupação em todo mundo. Na terceira vez, você pode ter certeza